Olá, pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai fazer um resumão do percurso 9 do livro Expedições Geográficas, que tem como tema a industrialização brasileira. Então, eu vou apresentando aqui os slides, vão acompanhando aí, prestando muita atenção. Olha só, até 1930, praticamente não existiam indústrias, fábricas grandes no Brasil, né? O Brasil ele começa mesmo a se industrializar a partir de 1930, no governo de quem? De Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas ele vai criar uma série de condições de indústrias de base, ele vai investir no setor de energia, de produção de aço, ele vai proteger a indústria brasileira, criando condições para que outras indústrias possam se desenvolver, tá? Então, nesse período aí, muitos outros países do mundo já haviam se industrializado, como é o exemplo da Inglaterra, da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, do Japão. Então, o Brasil ele é considerado um país de industrialização tardia, porque ele vem se industrializar aí bem depois desses países que eu acabei de citar, tá? A partir de 1956, quem vai assumir o poder? O Juscelino Kubitschek, conhecido como JK. E o JK ele dá continuidade ao projeto de industrialização iniciado por Getúlio Vargas. Então, ele vai criar aí o plano de metas, que era um plano que investia no setor de energia, no setor de transporte, nas indústrias de base, né? Incentivou aí a construção de Brasília e também não podemos esquecer que ele incentivou a entrada de muitas empresas transnacionais no Brasil, ou seja, empresas que vinham de outros países e puderam instalar suas filiais aqui no país, ok? Uma consequência visível disso no espaço geográfico foi o êxodo rural e o consequente crescimento urbano, ou seja, muitas pessoas saíram do campo em busca de emprego nas fábricas que surgiam na cidade. Então, a gente tem um crescimento muito rápido e muito desordenado de muitas cidades brasileiras, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, ok? Dando continuidade, a partir de 1964, os governos militares entram em cena. Então, eles vão também dar continuidade ao projeto de industrialização do Brasil. Como? Investindo em energia, investindo em transporte e construção de estradas. E uma coisa que deve ficar bem clara é que esse modelo de industrialização, ele era apoiado nas empresas transnacionais, ou seja, nas empresas que vinham de outros países, tá? E também nos recursos emprestados. De quem? De organismos internacionais, FMI, Banco Mundial. Então, é interessante que vocês saibam que outra característica da industrialização brasileira é a dependência financeira e tecnológica de empresas de outros países, de organismos internacionais. Então, não havia uma independência do Brasil nesse setor, e sim uma dependência financeira e tecnológica. Vocês veem aí algumas imagens de empreendimentos feitos durante os governos militares, ok? Então, vamos seguir. Olha só, desde o início do processo de industrialização, onde a maioria das empresas se concentravam. Em qual região? Região Sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Eles já contavam aí com uma série de condições que atraíram essas indústrias. Que condições eram essas? Disponibilidade de energia, de estradas, uma infraestrutura mais bem desenvolvida, uma maior população que servia como mercado consumidor, como mão de obra, né? Isso desde a economia cafeira. Então, isso atraiu as indústrias para a região sudeste. Porém, e um porém bem grande, a partir mais ou menos de 1950, 60, 70, essas décadas aí, começa a haver uma desconcentração industrial. Ou seja, as empresas começam a sair um pouco da região sudeste,
e ir para outras regiões, como a região norte e também região nordeste. E até mesmo, gente, para o interior do sudeste, né? O que contribuiu para isso? O que contribuiu para essa desconcentração industrial? Principalmente três fatores. Olha, observa aí os 3 pontos. Política industrial do governo militar, elevação dos custos de produção na região sudeste e guerra fiscal. Primeiro, a política industrial do governo militar incentivou a industrialização do norte e do nordeste, através da construção de estradas, né? Tentando também atrair as empresas que estavam na região sudeste para a região nordeste e norte do Brasil, através da doação de terrenos ou da redução de impostos, né? Uma série de facilidades que o governo fez com que acontecesse nessas regiões para atrair essas empresas. Ok, um segundo ponto, elevação dos custos de produção no Sudeste. Então, assim, os terrenos em São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente, começaram a ficar muito caros. A mão de obra também já estava cara para as empresas que queriam lucro, né? A questão do congestionamento, da poluição, tudo isso foram fatores que expulsaram algumas empresas do Sudeste e fizeram com que elas procurassem lucro aí, melhores condições em outras regiões. E o terceiro ponto, a guerra fiscal. A guerra fiscal é um incentivo dos governos municipais e estaduais para atrair empresas. Então, por exemplo, o estado do Pernambuco, Paraíba, Ceará, até mesmo a Amazônia também, eles ofereciam boas condições para atrair essas empresas a fim de gerar empregos em suas regiões. Então, muitos doavam terrenos para que as empresas pudessem se instalar, não cobravam praticamente muitos impostos dessas empresas para que elas pudessem lucrar mais em suas regiões e assim por diante. Então, isso é guerra fiscal, é uma disputa entre estados, municípios, né, para ver quem atrai mais empresas para as suas regiões. Dando continuidade aqui, gente, nós temos o seguinte, olha, a partir de 1990, o Estado brasileiro, ele deixa de investir fortemente no setor industrial, tá? Ele sai um pouco de cena e abre as portas da economia para a entrada de produtos importados, ou seja, produtos que vêm de vários países aí, Taiwan, Japão, Coreia, mas principalmente produtos que vêm da China. Então, os produtos fabricados aqui no Brasil, eles começam a concorrer com esses importados que vêm de fora. E isso promove aí a falência de muitas indústrias brasileiras, ok? Mais um ponto aí interessante é o seguinte, a partir de 1970, no mundo, inaugura-se aí a terceira revolução industrial, que é essa revolução marcada pelo investimento forte em ciência, em pesquisa, em tecnologia, é a economia do conhecimento, né? O que vale é o saber fazer, a técnica. E aí ela vem marcada pelo grande desenvolvimento tecnológico na informática, na robótica, na biotecnologia, nas telecomunicações, na química fina, entre outras, tá? Devemos lembrar que o Brasil ainda está atrasado nesse ponto, né? A inserção do Brasil nessa economia do conhecimento, ela ainda é muito modesta. Não há ainda muitos investimentos em pesquisa, em educação, em tecnologia. Porém, a gente pode citar aí como passos, né, do Brasil, nesse sentido, a criação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né, em São Paulo. Devemos também ressaltar que a criação de parques tecnológicos, além de dinamizar muito a economia, elas promovem aí uma forte modificação do espaço geográfico. Por quê? Imagina só, a criação de um parque tecnológico vai atrair para o espaço onde ele se encontra empresas, pessoas de várias regiões, agências bancárias, hotéis, lojas, hospitais, entre outras,
né? Um exemplo aí que a gente tem aqui no Brasil é, por exemplo, em São José dos Campos, né? São Paulo, onde foi instalado aí esses parques tecnológicos. Então, olha só, em 1960, a população de São José dos Campos somava 40 mil habitantes. A economia era praticamente rural. E hoje, com a instalação desses parques tecnológicos, a população é superior a 600 mil habitantes. A economia é de base industrial e o município conta aí com várias universidades, faculdades, atraindo aí pessoas, estudantes do Brasil e até de fora do país, tá? Então, gente, dá uma olhada na descrição desse vídeo, tem uma atividade baseada em tudo que a gente viu aqui, que a gente estudou aqui. Então, dá uma olhada nessa atividade. Um abraço, bons estudos. Se necessário, reveja o vídeo quantas vezes for preciso. E meditem aí um pouquinho nessa passagem bíblica, né? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Um abraço.